A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp, Romancini Troncos e Balanças, John Deere inspirando por gerações. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. O bem-estar de aves está em foco com novas práticas e tecnologias que garantem a saúde e o conforto dos animais, impactando diretamente a qualidade da produção. Atualmente, há um avanço na automação de sistemas de monitoramento que analisam em tempo real a condição ambiental dos aviários, como temperatura e a qualidade do ar. Além disso, certificações de bem-estar animal estão ganhando força, incentivando práticas humanitárias e transparentes. Para conversar com a gente sobre esse tema, a nossa convidada é a Beatriz Silva Santos. Mas antes, vamos saber um pouquinho mais sobre ela? Beatriz Silva Santos nasceu em Botucatu, interior de São Paulo. É apaixonada por passar os finais de semana com a família e jogar beach tênis com amigas. Sua maior qualidade é a gentileza. Sua motivação principal é ajudar as pessoas. Na carreira, se destaca como protagonista na avicultura, promovendo inovação, sustentabilidade e bem-estar animal no setor. Atualmente, é assistente técnica de aves na Zoetis, onde oferece suporte técnico e realiza treinamentos voltados para empresas avícolas no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Obrigada, Beatriz, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Primeiro, Beatriz, eu sempre gosto de saber como você veio parar no agronegócio, né? Você já veio de família, você escolheu o agronegócio? Sim, bom, a minha família teve por bastante tempo propriedade rural e eu acredito que minha primeira inspiração foi meu avô, que criou gado de corte muito tempo, então eu já tinha esse gosto pela produção animal. E foi a partir disso que eu escolhi fazer veterinária. E na veterinária, então, dentro da produção, eu, a princípio, fui para a área de suínos, mas foi no meu primeiro emprego que eu vim para a avicultura e tive nesse primeiro emprego já as minhas segundas inspirações, que foram mulheres que estavam na gestão, tanto de produção quanto de sanidade, e trouxe essa inspiração e que outras mulheres também vieram posteriormente durante a minha trajetória. E atualmente eu sou a primeira mulher da minha equipe, né, a primeira mulher que está, né, nessa função dentro da empresa. Que legal, é muito bom, né, ver mulheres que acabam tomando essa posição de liderança dentro de um mercado que durante muito tempo não tinha, né, a presença feminina. Você acha que muda muito o olhar feminino quando a gente fala aí da produção? A gente está falando agora de aves, né? Sim, com certeza, né? O olhar feminino tem um olhar no detalhe, tem um olhar no cuidado, então isso muda bastante, né? Traz uma humanidade, né? Uma humanização melhor ao setor. E quando a gente fala, né, do produtor rural e da produtora rural, quais são os benefícios que esse produtor consegue ao ter uma certificação, né, e começar a olhar mais para a sustentabilidade e para essa ação mais humanitária, né? Sim. Bom, o bem-estar animal é promover, dar condições para que cada indivíduo dentro do seu sistema de criação tenha acesso a boas condições de saúde, de nutrição, de conforto e também que ele possa expressar o seu comportamento mais natural possível. E com isso, eu acredito que as regras, né, para implantar certificações, você precisa atender premissas que trazem essa questão tanto da qualidade de água, qualidade de ambiente, conforto térmico, iluminação, biosseguridade, né, promovendo a saúde, e isso, consequentemente, vai trazer benefícios tanto à qualidade do produto quanto à redução de perdas. Além disso, as certificações vão trazer acesso a novos mercados, vão valorizar o produto daquele produtor, daquela empresa e trazer a confiança, né, que muitas vezes o consumidor espera.
Então eu acredito que além da rentabilidade, ela também traz essa credibilidade e um negócio social, né? Uma responsabilidade social ao negócio. E hoje a gente já vê, né, produtores que começaram a fazer essas certificações recebendo mais por esse produto? Sim, principalmente quando a gente fala de atender países e regiões que solicitam, né, que têm mais elevados padrões de bem-estar animal, esses mercados costumam pagar melhor pelo produto, né? Então, com certeza, a gente pode ver uma rentabilidade maior. A gente fala muito, né, e quando a gente fala de cooperativas ou de integrados, eles já têm um suporte muito grande da indústria para que eles saibam o passo a passo para conseguir fazer isso. Mas os produtores que acabam ainda não estando, né, dentro de uma rede de integrados, por exemplo, eles têm uma dificuldade maior em saber como fazer, né, como tirar essas certificações, como exportar o seu produto. Sim. Bom, através do Ministério da Agricultura, através da Anvisa, é possível acessar essas certificações, essas empresas que trazem as exigências, os cheques, as auditorias para que o produtor possa receber o selo, e que muitas vezes aquilo que ele faz com tanto amor já é muito do que é exigido. Além de a gente trazer enriquecimento ambiental, que muitas vezes está dentro dessas certificações, mas o feijão com arroz, aquilo que ele faz no dia a dia, de promover o melhor para o animal, já atende bastante essas exigências. Mas esse produtor que hoje é independente, ele consegue ter acesso a essas informações então através do Ministério da Agricultura? Sim. Porque a certificação é algo que o Brasil precisa, né? E que o Brasil cada vez mais, o Ministério da Agricultura tem feito muito, é certificar e é fazer com que esse produtor entregue, como você mesmo falou, né? Muitas vezes ele já tem e já está fazendo tudo aquilo que é pedido, mas ainda não está certificado. Exatamente. Muito legal. E como é que funciona essa certificação? Uma certificação nacional, ela tem padrões internacionais? Olha, existem certificações que estão mais voltadas a mercado brasileiro, né? A certificações que selos que são entregues e que o produtor pode colocar no rótulo do seu produto, assim como nós temos as certificações globais, né? Principalmente quando a gente fala de alguns mercados que o público, o consumidor já exige como esse animal é tratado, então ele vem através de uma própria certificação global. Quando a gente fala da Global Gap, por exemplo, ela tem as suas exigências globalmente, né, para que todas as empresas que vão fornecer produtos para elas atendam essas normas. Uma das coisas que a gente sabe, né, na certificação é que quando você utiliza a automação, isso também é muito importante, né? Quais são os ganhos que hoje o produtor consegue ter ao automatizar parte da produção dele? Olha, são muitos os benefícios da implantação de tecnologia, né? Hoje a gente fala da avicultura 4.0, ela traz benefícios, além da monitoria da sanidade, monitoria dos dados de produção, eu acredito muito que traga melhorias também para a própria promoção de melhor condição de trabalho para as pessoas. Então, quando a gente fala de um controle e otimização de ambiente onde as aves são criadas, para um melhor conforto térmico, isso está buscando bem-estar. Quando a gente fala de monitoramento, de consumo de ração, de consumo de água, isso vai atender às necessidades das aves e também vai promover, vai evitar desperdícios, né, nessa produção. Quando a gente fala dos diversos equipamentos que existem hoje disponíveis, seja a vacinação em ovo, seja a coleta de ovos, seja esteiras para descarte de dejetos na postura. Então, diversos são os equipamentos que podem ser implantados, que tanto vai melhorar a gente controlar essa produção, quanto vai fazer com que as pessoas possam dedicar a atividades mais estratégicas e a gente tenha um controle melhor para a gestão da produção e conquistar maior produtividade também. Para finalizar agora, eu gostaria que você escolhesse uma palavra. A gente tem aqui uma nuvem de palavras e deixasse um recado para quem está assistindo a gente. Bom, eu acredito em verdade, né? A gente trabalhar com o que a gente faz de muito bom, trazer verdade na nossa rotina, no trabalho que é feito a campo, a gente, então, estimular esse produtor que
que tem um amor pelo animal, a fazer com que, instalando automação, trazendo tecnologia, ele possa melhorar isso ainda mais. Então, a verdade no dia a dia é essencial. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Bom, e no próximo bloco vamos falar de genética na pecuária de corte. Você não pode perder, não sai daí. A genética exerce um papel crucial no desenvolvimento dos rebanhos comerciais, impactando diretamente a produtividade, rentabilidade e sustentabilidade da produção de carne. No Brasil, cerca de 90% do sêmen comercializado é destinado a rebanhos comerciais, com foco na produção de carne. A seleção genética permite melhorar características como ganho de peso, eficiência alimentar, resistência a doenças e qualidade da carne, resultando em animais mais produtivos e adaptados às condições de criação. Isso não só aumenta a lucratividade dos pecuaristas, como também contribui para a sustentabilidade ao otimizar o uso de recursos naturais e reduzir o impacto ambiental da pecuária. Quem conversa com a gente sobre esse tema é a Juliana Ferragutti. Mas antes do nosso bate-papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Juliana Ferragutti Leite nasceu em Jundiaí, interior de São Paulo. É zootecnista e apaixonada por viagens, além de ser focada em soluções. Casada e mãe de Mateu de 3 anos, Juliana começou sua carreira na Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores em 2009. Em 2017, tornou-se a primeira mulher gerente de produto em uma central de inseminação. Hoje atua como gerente de mercado na Genix Brasil, onde está há 10 anos. Lidera uma equipe responsável pelo segmento de corte e influencia diretamente nas negociações comerciais no país. Seja bem-vinda. Um prazer te ter aqui com a gente. Prazer é meu, obrigada pelo convite, poder falar um pouquinho sobre o que a gente gosta, né? Muito bom. E quanto é importante a gente saber que a genética faz parte cada vez mais desse rebanho comercial, né, Juliana? Exatamente. Acho que a gente já trilhou um caminho muito importante nos últimos acho que 15 anos pelo menos, do avanço do uso da genética através da inseminação artificial, acesso aos rebanhos, pelos rebanhos comerciais a essa genética de ponta, mas ainda a gente tem aí quase 80% do país que ainda não usa dessa ferramenta, né? Então a gente tem bastante trabalho para fazer ainda. Pois é, né? O que falta, Juliana? O que você acha que falta, já que cada vez mais o pecuarista é informado de que essa genética é importante e que também não está tão caro? E a gente sabe que essa genética sendo implementada, você consegue abater o animal mais jovem e com um peso maior, ou seja, esse valor investido, né, no sêmen no início, ele vai retornar no final da produção. É isso aí. A gente tem que entender que a genética é a única, vamos dizer, o único insumo que fica de gerações por gerações, né? E é algo que a decisão certa ou errada, ela impacta por muitos anos dentro da sua propriedade. Ainda mais quando a gente fala de pecuária de bovinos, né? Que as gerações são muito longas, diferente de outras espécies. E o impacto realmente é muito importante, porque tudo que você investe em termos de sanidade, nutrição, manejo, todo tipo de investimento que você faz, ele tem uma resposta diferente quando você tem uma genética melhoradora ou não. Né? Então, ou seja, aquela ração que você resolve dar, fazer um confinamento ou não, todo tipo de decisão de avanço em termos de produtividade, ela tem uma resposta diferente quando você tem uma genética melhoradora dentro da propriedade. E ela é muito acessível hoje, é muito acessível, né? Hoje você pega todo o pacote reprodutivo ali, né, o serviço veterinário, os protocolos de inseminação, mais o sêmen, quando você coloca no processo todo, a gente faz uma conta ali que chega a 3% do seu investimento dentro de um ano na propriedade. O que é 3% em algo que vai impactar gerações e gerações? Você vai ter fêmeas melhores, você vai ter bezerros mais pesados na desmama, um boi melhor acabado, um animal mais precoce. Então,
tudo isso impacta muito com a decisão da genética. Então, realmente, por quê, né, a gente ainda não tem isso avançando em passos largos? Né? Um pouco mais sobre a gente informar mesmo e levar isso para o pecuarista. Exatamente, até porque, o que você acabou de falar, né? Além de ser só 3%, ele consegue abater esse animal antes e muito mais pesado, né? Exatamente, você consegue reduzir o ciclo de produção, então você consegue até aproveitar melhor a área da sua propriedade, então na mesma área você consegue produzir mais arrobas, porque você gira mais o rebanho, você tem uma qualidade melhor de animais, que muitas vezes você consegue ou o boi gordo encaixar em programas de bonificação, ou o bezerro você ter um valor mais agregado, então, ou seja, você tem uma série de benefícios ali que faz você produzir mais com uma decisão simples, né? Ao invés de você usar um boi de boiada, você fazer ajustes mínimos dentro da propriedade, em termos de manejo, instalações, para que você possa fazer uma inseminação artificial. Muito legal. E aí, um segundo passo, para quem já faz essa inseminação artificial, né, ou vai começar a fazer depois desse nosso bate-papo aqui, como escolher o melhor sêmen, o melhor reprodutor? Eu gosto de falar assim que não existe nem a melhor raça, nem o melhor touro. Existe a raça e o touro ideal para o seu objetivo de produção e de seleção. Então, a gente tem que começar, essa decisão ela tem que começar principalmente respondendo as perguntas de o que eu vou produzir e para quem. Né? Qual é o mercado? Então, se eu produzo bezerro ou se na minha região tem maior valorização um bezerro cruzado ou um bezerro Nelore, né? Que é a grande maioria aí que a gente encontra no país hoje pela base de vacas, ou não, eu tenho confinamento ou eu tenho um sistema intensivo de terminação de animais, eu vou encaixar em algum programa de qualidade ou não, eu vendo para determinado frigorífico, enfim. Esse caminho é importante para você decidir lá na ponta. E essa visão ela tem que ser de longo prazo. Por quê? Porque, por exemplo, a estação que nós estamos entrando agora nela, né? Essa estação agora, ela vai produzir o bezerro de 2026. Então essa decisão ela tem que ser olhada com uma perspectiva bem a longo prazo, que muitas vezes a gente não faz a gente não tem essa perspectiva, né? E é importante. Mas basicamente hoje a gente tem ferramentas para determinar tudo. Então, desde a parte de ter uma boa qualidade de fêmeas, então toda a parte reprodutiva, precocidade sexual de fêmeas, habilidade materna, né? A capacidade de criar um bom bezerro. Então tudo isso é identificado, direcionado. A parte de carcaça, onde a gente pode evoluir, eu quero mais rendimento de carcaça, eu quero melhor cobertura de gordura nessa carcaça. Então, tudo isso também a gente pode definir as raças e os touros com base e eficiência alimentar, e aí a gente vai evoluindo em várias características, né? Bom, Juliana, muito interessante, a gente poderia ficar aqui horas falando, mas temos um tempo restrito. Para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras. Eu gostaria que você escolhesse e me deixasse um recadinho para quem está assistindo a gente. Legal, vamos ver. Eu acho que, vamos falar de desafio, né? Nossa pecuária de corte ela é cheia de desafios o tempo todo, mas a gente está mais do que apto para passar por eles e aproveitar isso para seguir adiante. E quando a gente fala de genética, aí sim que a gente tem que pensar bem lá na frente e aproveitar esses desafios para crescer cada vez mais. Exatamente. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. E no próximo bloco vamos falar sobre soluções baseadas na natureza e crédito de carbono. Não vai perder, não sai daí. As soluções baseadas na natureza, conhecida pela sigla NBS, são estratégias que utilizam ecossistemas naturais para enfrentar desafios ambientais, como mudanças climáticas e perda de biodiversidade. No Brasil, projetos de REDD+, redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, são ferramentas chaves para proteger florestas e reduzir emissões de carbono. Esses projetos geram crédito de carbono, permitindo que empresas compensem suas emissões, financiando a conservação ambiental.
o impacto é significativo, ajudando o país a preservar os seus biomas, fomentar a economia verde e atrair investimentos sustentáveis, ao mesmo tempo em que combate a mudança climática. Para entendermos mais sobre esse assunto, a nossa convidada é a co-CEO da Carbon Next, Janaína Dallan. Mas antes dessa conversa, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Janaína Dallan nasceu em Valinhos, interior de São Paulo. É casada e tem 2 filhos. Ela tem como hobby principal viajar. Janaína se destaca por sua resiliência e é movida pelo desejo de promover mudanças significativas. Atua no combate às mudanças climáticas há mais de 20 anos, focando em soluções baseadas na natureza, como a conservação de florestas e a captura de carbono. Ela trabalha para integrar práticas agrícolas sustentáveis com a preservação ambiental, criando um impacto positivo para o clima e as comunidades locais. Atualmente é co-CEO da Carbon Next. Com seu trabalho, acredita contribuir para um futuro mais inclusivo e sustentável. Obrigada pela sua participação aqui, Janaína. Obrigada, Jaqueline. É um prazer estar aqui com vocês. Me conta um pouquinho primeiro como é que você chegou no agronegócio, né? Você vem de família ou você escolheu estar no agro? Eu escolhi estar no agro. Me formei na engenheira florestal, fiz Exalc, né? Então fui morar em Piracicaba. E eu sempre tive esse desejo de trabalhar com natureza. Então, quando eu fui, né, pesquisar, né, quando a gente é adolescente, né, qual profissão vai ser, etc., eu fiquei bastante fascinada pela questão de florestas. E eu sempre gostei muito disso, sempre entendi que a natureza ela é algo muito importante para a humanidade. Então, engenharia florestal foi algo que me despertou o interesse, fui fazer, né, a faculdade, e aí eu entrei nessa questão mais de agro, né, a Exalc, ela é muito agro, né, tem muito essa questão de rural e etc, né, de trabalhos em campo, trabalhos, no meu caso, na floresta. Então, foi aí que eu fui me conectando com essa questão. Muito legal. Vamos falar um pouquinho dessa sigla, né, NBS. O que significa na prática e como ela chegou no Brasil, como é que ela está sendo desenvolvida? Ela ainda é pouco conhecida. Então, as soluções baseadas na natureza, né, que são as NBS, ela surgiu muito de acordo com essas negociações climáticas que acontecem no mundo. Então, antes até do protocolo de Kyoto, etc., já se discutia muito a questão de natureza e a ligação com mudanças climáticas. Então, todos os especialistas já discutiam esse assunto há muitos anos e tiveram alguns acordos. Em 2010, a gente teve um dos acordos que falou, puxa, a gente precisa de um mecanismo que proteja florestas e que mostre para a humanidade essa importância e relevância. Então, precisa existir um mecanismo de pagamento por esse tipo de serviço. E depois a gente foi evoluindo, teve o Acordo de Paris, né, que foi, da qual o Brasil é signatário, então nós somos parte disso, a gente precisa cumprir com algumas regras e metas. E o Brasil ele tem um perfil muito diferente dos outros países, né, de emissões de gases de efeito estufa. O Brasil, na maioria dos países, as fontes de emissão, elas vêm muito de uso de combustíveis fósseis, energia vinda de combustíveis fósseis em vários países, e isso precisa mudar. Então, a mudança desse tipo de país, ela vem muito dessa mudança de matriz energética, carvão, combustível fóssil, etc. E no Brasil a gente tem um perfil diferente, né? Nossa matriz energética, ela já é muito limpa. A gente vem muito de matriz energética de água, né, de hidrelétricas, solar, hoje em dia já cresceu bastante também, por vento também, então a gente tem um perfil, né, de emissões diferentes. Com esse perfil nosso, que é praticamente 50% da nossa emissão, vem de desmatamento. Então, a gente precisa combater desmatamento. Então, as soluções baseadas na natureza no Brasil, ela faz muito sentido. Tem muita emissão também que vem da parte de agro, né? Quase 75% então é desmatamento e mudança do uso do solo. É um perfil muito singular. Então, a gente precisa atacar esse problema. E as soluções baseadas na natureza, ela vai para solucionar isso. Então, ela tem um mecanismo que é de proteger florestas, que é o REDD+. Tem outro mecanismo que é o de plantio de florestas, então recuperação de áreas degradadas, né? Tem muitos produtores que têm áreas degradadas e se a gente chega com uma solução dessa de
recuperar essa área degradada e gerar crédito de carbono é uma solução interessante. Você consegue você consegue ter recurso dessa sua terra que era degradada e você não tinha nenhum uso mais para ela. Tem também agora surgindo bastante a questão de carbono no solo, então mudanças de práticas agrícolas trazendo também uma nova receita com crédito de carbono nessas mudanças de práticas agrícolas. Então tem várias soluções, né, que a gente chama do NBS, que vem para atacar e ajudar a combater esse problema desse perfil muito único do Brasil de emissões que vem de mudança do uso do solo. Quando a gente fala do REDD+, a gente fala da floresta em pé. Seria manter essa floresta que eu já tenho e receber créditos de carbonos por isso, ou seria replantar a floresta, ou as duas coisas? As duas coisas. Então, o REDD+, ele engloba, né, a gente proteger essa floresta e também a recuperação de florestas. Então, a gente tem essas duas vertentes ali que são necessárias, né, para o país. A gente tem muita área degradada, já foram mapeadas mais de 14 milhões de hectares, né, que seriam aptos a serem recuperados. E o REDD+, essa vertente aí que a gente vê todo dia como está, né, de fogo na Amazônia, por exemplo, perdendo florestas, o cerrado também pegando fogo. Então, se a gente tiver esse mecanismo de proteção de florestas gerando um recurso, ele é muito interessante, né? A gente mostrou alguns exemplos, né, de projetos que a gente tem. A gente monitora todas essas áreas por satélite e por patrulhas terrestres, para que nada aconteça, né? Não tenha uma invasão, um roubo de madeira, fogo criminoso, fogo natural, enfim. E quando você olha por satélite a situação de algumas regiões e que o fogo está muito evidente lá e está realmente acontecendo, nos projetos realmente está tudo intacto, porque a gente consegue combater. Quando o fogo chega na fronteira, tem brigada de incêndio treinada, tem todos os equipamentos já ali para combater o incêndio e você consegue que ele não avance, porque se ele avançar, você não gera crédito de carbono. Eu adoraria continuar conversando, mas nosso tempo aqui é curto. Para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras aqui, Janaína. Eu queria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho para gente. Vamos lá. Eu acho que gosto bastante de superação. Eu entendo que superação sempre motiva as pessoas, né? Então, a gente se superar adversidades, superar obstáculos, superar forças contrárias, né? A gente está sempre lutando para mostrar o lado bom das coisas, de como funciona, de que vai dar certo. Então, acho que superação é uma palavra que eu me identifico bastante. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Jaqueline, é um prazer. O nosso programa fica por aqui, mas se você quer saber mais sobre a protagonista, siga o programa nas nossas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a tela e escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes sociais. Eu te vejo aqui na semana que vem, combinado? Até lá! A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp, Romancini Troncos e Balanças, John Deere inspirando por gerações.